Olá, meus amigos aí do Colégio Salesiano. Aqui vão as minhas respostas, ok? Eu estou com as perguntas de vocês e para mim é um prazer respondê-las, né? Essas questões que vocês estão levantando. Boa tarde, meu nome é Beatriz. Sabemos que a cultura indígena não está somente nas aldeias, mas presente em nosso dia a dia com suas cores, formas e histórias. Qual momento da sua vida você percebeu que era preciso transformar a imagem que as pessoas tinham dos povos indígenas? Essa é uma pergunta muito interessante porque ela me remete ao início da minha carreira como escritor. Aliás, esse ano fazem 20 anos que eu estou escrevendo, que eu lancei meu primeiro livro, né? E desde esses 20 anos eu tenho procurado me dedicar à arte da escrita, buscando oferecer às pessoas uma visão diferenciada sobre os nossos povos. E eu me dei conta de que precisava fazer isso é, nessa época, 20 anos atrás, portanto, quando me deparei na sala de aula, porque vocês sabem, eu sou professor de formação. Em sala de aula, as crianças não sabiam muita coisa a respeito dos povos indígenas. Então eu quis oferecer a elas uma nova visão sobre esses nossos povos. E foi a partir daí que eu tomei consciência de que esse seria a minha contribuição para o Brasil, né? Para a sociedade brasileira. E acho que tenho conseguido, de uma certa maneira, fazer isso. Ok? Boa tarde, Daniel. Meu nome é Raíssa e quero perguntar com que idade e por que você resolveu escrever para crianças. Pois é, eu resolvi ser escritor. Na verdade, me aceitei escritor depois de muito tempo. Isso não foi um passe de mágica, assim, não, né? Foi um convencimento que eu tive que fazer a mim mesmo para poder me aceitar como escritor. E eu já tinha, quando eu lancei esse meu primeiro livro, eu tinha mais de 30 anos já e tinha uma atuação, né? Já tinha uma atuação como professor em sala de aula e isso me deu uma perspectiva nova, inclusive, por causa desse contato com as crianças, né? E por que para a criança? Porque a criança ainda consegue receber essas informações sem colocar muitas, sem muito colocar muitas ideias preconcebidas, muito preconceitos, né, nelas. Elas ainda estão formando as suas ideias. Então, nada melhor do que aproveitar esse momento para a gente poder incluir algumas questões, alguns pensamentos diferentes na cabeça das crianças. Por esse motivo é que eu comecei a escrever e escolhi escrever para crianças e para jovens. Boa tarde, meu nome é Rayane. O que você sente ao escrever e qual história tem mais a ver com você? Essa também é uma pergunta bacana. Gostei muito. É, o que eu sinto ao escrever é uma satisfação muito grande. A escrita, para mim, ela é uma necessidade hoje em dia. Eu escrevo assim pelo prazer da escrita, pela vontade de comunicar algo às pessoas, e essa comunicação me dá assim uma sensação muito gostosa, muito interessante, muito importante para aquilo que eu sou mesmo, né? É claro que a gente escreve, um escritor escreve as coisas que passam pela sua cabeça, né? No meu caso, eu tenho assim uma preocupação em escrever para criança coisas da minha cultura. E eu costumo dizer que a minha literatura é uma literatura engajada dentro da sociedade, né? Eu escrevo como educador, eu escrevo como um professor que quer ensinar alguma coisa para as crianças, mas utilizando esse mecanismo da literatura, né? A literatura, vocês sabem, é diferente de uma redação, é diferente de uma informação, de dar uma informação do jeito que tem que ser dada. A literatura, ela busca desenvolver uma linguagem para que a informação seja passada não de uma maneira direta, mas de uma forma indireta.
Então eu uso isso bastante como suporte para a minha escrita. E as histórias, é claro, algumas têm muito a ver comigo, outras nem tanto. Algumas são ficção, criação minhas mesmo, e eu fico muito orgulhoso por poder criar, né, algumas histórias, a partir, claro, de uma experiência, de um olhar que eu tenho sobre a sociedade brasileira. O que mais tem a ver comigo, eu diria que é um livro que eu escrevi ao meu avô Apolinário, né, que é o meu grande mestre de minha formação. Ele que me ensinou a aceitar a minha identidade indígena. E eu escrevi um livro contando essa história, num livro que chama Meu Vô Apolinário, um mergulho no rio de minha memória. Ele é um livro feito pela editora Nobel, um livro muito emocionante para mim. Esse é o meu livro preferido, é o que eu gosto mais, porque ele diz muito mais a meu respeito, ok? Legal. Meu nome é Maria Clara. Dos prêmios que você ganhou, qual deles você considera o mais importante e por quê? Olha, prêmios são sempre muito bem-vindos. Não diria que um tem mais importância que o outro, porque o prêmio é um reconhecimento pelo bom trabalho. Eu ganhei basicamente 4 prêmios na minha trajetória. Um deles foi o Érico Vanucci Mendes, que é um prêmio que é dado pelo CNPq. Depois você pergunte para a professora Gisele o que é o CNPq. E ele era um prêmio pelo conjunto da minha obra. Eu estava praticamente começando, devia ter uns 10 livros publicados quando eu recebi esse primeiro prêmio. Depois recebi o prêmio Jabuti. O Jabuti é um prêmio bacana porque ele é o reconhecimento da sociedade sobre uma obra que o autor escreveu. Então é um prêmio, assim, digamos, é um Nobel brasileiro, né? É um reconhecimento do mercado editorial. Então isso é um prêmio que eleva a gente a uma categoria de qualidade. Então foi um prêmio também muito importante. Eu recebi um prêmio da Academia de Letras, Academia Brasileira de Letras, um prêmio que é dado anualmente para um autor, para o melhor livro, considerado o melhor livro infantil ou juvenil. Nesse caso, eu ganhei por um livro, inclusive, que não tem nada a ver diretamente com a temática indígena, só indiretamente. Chama O Olho Bom do Menino. Um livro que, inclusive, está fora de catálogo hoje em dia, mas que, na ocasião, eu gostei muito de fazer. Foi um livro muito, muito lindo. E recebi, acho que esse para mim tem mais importância, porque é justamente esse livro que eu falei anteriormente, que fala sobre meu avô, né? Meu avô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória. Um prêmio que eu ganhei da Unesco, foi um prêmio internacional, e ele tem muita importância porque ele fala uma linguagem para todo mundo, para crianças de todos os lugares. Esse acho que foi o mais interessante de todos para mim. Boa tarde, meu nome é Davi, do 4º ano F. Como você acha que a sociedade vê os povos indígenas? Essa pergunta, ela é danada, porque a sociedade brasileira sempre viu os povos indígenas de uma maneira muito inadequada, né? Muito cheia de preconceitos, de estereótipos. As pessoas olham para uma pessoa indígena e jogam sobre ela uma série de conceitos e preconceitos. Coisas como índio é preguiçoso, índio é selvagem, índio não faz nada, índio atrapalha o progresso. Então esse tipo de conhecimento ou desconhecimento ainda existe hoje em dia dentro da sociedade brasileira. E é assim que, infelizmente, a sociedade brasileira continua vendo as populações indígenas. Por outro lado, há também uma sociedade brasileira que tem despertado para o conhecimento dos povos indígenas, e isso é muito bom, e é importante dizer para vocês, né? Existem também coisas positivas assim dentro da sociedade brasileira ao olhar para os nossos povos, mas de uma maneira geral, o povo indígena ainda é muito mal
compreendido dentro da sociedade, ok? Boa tarde, Daniel, tudo bem? O meu nome é Maria Luísa, eu sou do quarto ano F. Em sua opinião, o que é preciso fazer para que os povos indígenas sejam mais reconhecidos na sociedade e tenham mais acesso à leitura? Obrigada. Isso eu não saberia dizer assim de uma maneira exata. Eu posso supor que uma das coisas é as escolas começarem a trabalhar a temática indígena de uma forma mais adequada, né? Que tire um pouco das crianças, dos jovens, essa visão estereotipada que eles acabaram aprendendo, né? Acabaram aceitando. Os professores precisam se atualizar mais, precisam estar muito mais preparados para trabalhar essa temática. E eu diria mais, as pessoas precisam sentir que dentro de si há um indígena também. Todos somos indígenas. Um brasileiro legítimo, um brasileiro que nasceu aqui nessa terra, tem essa presença indígena marcando o seu próprio coração, a sua própria identidade, o seu próprio nascimento. Então, todos nós, brasileiros, precisamos encontrar dentro de nós quem é esse indígena que mora aqui dentro. Porque só assim a gente vai conseguir respeitar melhor essas tradições indígenas. Só assim a gente vai conseguir conviver melhor com a nossa diversidade, com a diferença. Tá? E é claro, oferecer às pessoas informações adequadas, leituras, de preferência dos próprios autores indígenas, para que eles possam ter voz. Dentro de uma sociedade democrática, as pessoas precisam poder falar. Elas têm o direito à fala. Assim como a gente tem direito ao nosso corpo. E esse corpo, ele precisa ser respeitado. Assim como a gente tem as nossas culturas, e as culturas precisam ser respeitadas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa aceitar que essas diferenças existam e que elas fazem parte da nossa herança cultural. O acesso dos indígenas à literatura vai depender também da vontade desses indígenas desejarem essa literatura. A gente não pode achar que a literatura ela é para todo mundo. A literatura é um direito das pessoas, mas exatamente porque é direito, a gente pode não querer. E muitos povos indígenas não precisam da literatura. Né? Quem precisa de literatura é quem está na cidade, como é o meu caso, como é o caso de muitos outros indígenas que estão na cidade. Nós precisamos de literatura, de saber ler e escrever. Mas muita gente ainda está lá na aldeia, ainda está vivendo uma vida de acordo com a sua tradição. Talvez essas pessoas precisem menos de ler, de literatura, porque eles já têm a leitura do tempo, já têm a leitura da natureza, né? E é importante a gente garantir o direito dessas pessoas estarem ali, permanecerem naquele lugar que escolheram para viver, ok? Boa tarde, meu nome é Maria Lídia, eu sou do quarto ano F. Daniel, em 2013, na entrevista, você disse que escreve para se manter índio. O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer exatamente isso que está dito aí, sabe? Porque a escrita, ela reforça a minha identidade. Na medida em que eu vou pensando o que escrever, eu vou pensando sobre aquilo que eu sou. Eu vou reafirmando aquilo que eu sou. Então a escrita é como uma reafirmação disso que eu sou, disso que eu me tornei, para não perder esse meu pertencimento a um povo, a uma cultura. Eu preciso o tempo inteiro estar refletindo sobre a cultura. Eu preciso estar inserida nela, de alguma maneira. Não posso mais viver como eu vivia quando criança, quando jovem, lá na comunidade, porque hoje eu tenho uma outra vida, né? Eu tenho uma outra prática e tudo mais, então uma outra profissão. Então eu tenho que perceber que eu estou nesse mundo aqui. Então eu escrevo basicamente para que eu possa
me sentir cada vez mais parte de uma cultura ancestral. Eu vou confessar uma coisa para vocês, que esse título, Eu Escrevo para Me Manter Índio, não fui eu que dei. Na verdade, a palavra índio, eu tenho procurado tirar cada vez mais essa palavra do meu repertório. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho uma palavra extremamente agressiva, justamente porque ela faz com que as pessoas pensem numa pessoa fora da realidade. Faz com que as pessoas pensem que nós, que pertencemos a um povo antigo, não estamos participando da sociedade ou que atrapalhamos a sociedade. Eu tenho procurado falar para as pessoas, né, da necessidade que a gente tem de mudar essa palavra, né, para que chamar esses povos pelos nomes, porque assim é muito mais fiel à cultura dessas pessoas, desses grupos, ok? Boa tarde, meu nome é Gustavo. Meu nome é Gustavo, quarto ano F. As histórias do livro Diário de Cast são histórias que aconteceram com você. Como foi escrever esse livro? Esse livro pode ser histórias que aconteceram comigo também. Certamente aconteceram comigo coisas parecidas. Mas não só. Eu acho que eu conseguia colocar nesse livro a visão de muitas crianças indígenas, de muitos jovens indígenas que vêm para a cidade, que têm dificuldade de compreender a cidade. E foi um livro legal de fazer, porque eu fui para a aldeia, conversei com as crianças, fiz as crianças desenharem, né, a arte do livro. Então elas estão participando ali e eu acho que foi bastante fiel. Eu contei a história, eu escrevi a história e contei, li para as crianças, e a partir da leitura elas escreveram, fizeram sua parte, né, a parte dos desenhos. Então, a parte da ilustração desse livro é feita pelas crianças Munduruku da minha aldeia. E foi um livro muito legal de fazer, um projeto muito interessante que a editora salesiana, na ocasião, publicou. Esse livro está fora de catálogo também, ele não é mais publicado por enquanto. Ele vai sair por uma outra editora em breve, mas ele não é publicado, não está publicado. Mas é um pouco a minha história, é um pouco a história de todos nós indígenas, ok? Olha só, muito obrigado por lerem os meus textos. Continuem lendo sobre a temática indígena para vocês se tornarem cada vez mais pessoas completas, pessoas que sabem respeitar a diversidade, ok? Um grande abraço para todos vocês e parabéns aos seus professores, às professoras. Até a próxima.